Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos direto ao ponto sobre um problema estrutural no desenvolvimento de software. Por que as nossas estimativas de prazos quase sempre viram tipo pura ficção corporativa? Construir software não é erguer um prédio com uma planta já aprovada, né? Com certeza não. Estamos criando algo inédito sob extrema incerteza. A grande questão de hoje é, para lidar com isso, técnicas avançadas como a simulação de Monte Carlo justificam a sua complexidade ou métricas empíricas mais simples dão conta do recado na maioria dos projetos. Do meu lado, eu vou defender que o rigor probabilístico do Monte Carlo é o único jeito de medir esse risco de verdade. E eu já defendo que táticas empíricas, colaborativas e bem mais simples atacam a raiz do problema, sem a gente cair naquela velha armadilha da sobre-engenharia, sabe? Olha, a gente precisa reconhecer que o ser humano é péssimo em prever o futuro. Aquela falácia do planejamento que Kahneman e Tversky documentaram é bem real. Nós sistematicamente subestimamos tempo, custo e risco. É um bug do nosso cérebro mesmo. Total. Por isso eu aposto no Monte Carlo. Pensa nele como um teste de estresse contínuo. Em vez de cravar a ilusão de um vamos entregar dia 10, o modelo roda milhares de cenários e te diz, olha, você tem 80% de chance de entregar até o dia 10. Para projetos longos, isso é um mínimo de rigor aceitável. Você tira a ilusão da certeza e entrega a probabilidade na mão de quem assina o cheque. A falácia do planejamento é real, claro. Mas a solução não precisa ser um canhão estatístico, né? A raiz não é a falta de matemática avançada, é a cultura corporativa. A própria literatura sobre o tema aponta que rodar Monte Carlo é um exagero para projetos menores ou rotineiros. Eu prefiro muito mais usar story points aliados à velocidade histórica da equipe, dinâmicas como o planning poker. Essas práticas pegam o histórico real do time e a diversidade de visões de quem realmente vai botar a mão na massa. Isso já é suficiente para deixar claro que existe incerteza sem burocratizar o processo inteiro. Mas espera, quando olhamos para projetos realmente complexos, tipo uma grande integração de ERP legado, nós esbarramos naqueles famosos unknown unknowns, aquelas surpresas que a gente nem sabia que não sabia. Sim, os famosos fantasmas do código. Exato. Cada módulo tem dependências ocultas que acabam quebrando aquele clássico triângulo de ferro. Você não consegue manter escopo, tempo e custo intactos sem sacrificar a qualidade técnica no escuro. Isso gera dívida técnica. Só uma simulação matemática complexa consegue prever o impacto cascata dessas incertezas no prazo final. Quem nunca viveu isso na pele, né? Mas a verdadeira ameaça diária não é essa complexidade arquitetural insondável. É o scope creep. É aquele gestor que chega e pede só mais um botãozinho na tela, só mais uma tabelinha. E, de repente, a arquitetura inteira precisa ser refeita. E isso acontece sempre. Exatamente. E modelos probabilísticos não te salvam desse crescimento silencioso do escopo. A solução para isso é comportamental. É ter um processo de change request formal baseado na velocidade histórica, não em simulações. E tem mais, existe aquele fenômeno clássico da compressão. A equipe técnica dá um intervalo de tempo e a gerência transforma isso numa data fixa. Como um diretor que não entende de estatística vai interpretar um percentil 85 na prática? A simplicidade do Story Points é muito mais fácil de explicar sem alienar a gestão. Entendo perfeitamente o problema da compressão gerencial, mas eu uso justamente isso a favor do Monte Carlo. É exatamente porque existe essa pressão absurda para remover o depende da conversa que a área de tecnologia precisa apresentar dados inegáveis. Inegáveis até a página 2, né? Não, mas veja bem, quando você chega com percentis de risco matemáticos e diz temos exato 50% de chance de atrasar se escolhermos essa data otimista, você força o negócio a fazer uma escolha consciente de risco. A estatística serve como um escudo inquestionável contra a pressão arbitrária por prazos irreais. Com Story Points, a negociação muitas vezes vira um leilão de quem fala mais alto. Bom, no fim do dia, acho que a nossa grande concordância é que uma estimativa nunca deve ser lida como uma promessa escrita em pedra. A distinção entre incerteza e compromisso fixo precisa ficar muito clara desde a primeira reunião de kickoff.
Seja usando Monte Carlo ou dados empíricos, o objetivo principal é proteger a equipe contra promessas que não podem ser cumpridas e manter a credibilidade técnica. Sem dúvida. Nossa divergência continua apenas no nível de armamento necessário para travar essa batalha. O peso estatístico inegável da simulação que eu proponho versus a agilidade colaborativa do histórico do time que você defende. Deixamos o convite para quem está nos ouvindo refletir sobre o nível de complexidade e o apetite de risco dos seus próprios projetos na hora de escolher as ferramentas. A literatura oferece caminhos valiosos para guiar essa decisão. Obrigado por nos acompanhar no The Debate.